Oi! Tô esperando chegar mais gente. Eu tô esperando uma convidada, gente. Linda é você, Paula. Perfeita. Então, gente, a live de hoje é a continuação do projeto Mulheres 2020, né, da Tia Miyamashita. Oi, Bárbara! Da Tia Miyamashita. E a gente vai fazer hoje essa live pra... Aqui, ó. Ela entrou. Esperar ela pedir a solicitação. E aí a gente vai começar a falar sobre. Hoje a entrevistada é a Andrea Souza. Ela é uma contadora de histórias. E eu vou entrevistar alguém pela primeira vez, gente. Ai, que babado. Obrigada. Oi, Oi, minha preciosa Tainá. Boa tarde, Tainá. boa tarde. Bem vê-la. Por enquanto a gente só se ouvia. Muito Isso. bom. Sorriso de gente boa, sorriso largo, isso é ótimo. Tô esperando entrar mais umas pessoas pra gente começar com a entrevista. Perfeito, minha querida. Mas nós já estamos ao vivo, né? Sim, Tá certo. Muito bom, excelente esse projeto aí. Como não poderia deixar de ser, esse é coisa da nossa TM. A TM é sempre muito assertiva, muito criativa. E para sim. mim é uma honra estar aqui. E você disse que é a sua primeira entrevista, não é a sua primeira live, é isso? Não, a live eu já fiz live. Só que é a minha Não? primeira vez entrevistando. Olha, rapaz, a primeira vez a gente nunca esquece. É, E com certeza será muito bom. com certeza. Esse projeto, me fale mais um pouquinho sobre esse projeto, Tainá. Então, esse projeto de Mulheres das Mulheres 2020 é um filme, né, que é, como que se fala? Direcionado, eu acho, pela tia Miyamashita. E ele tem. Agora a gente está fazendo essas lives, né, toda terça-feira, com o intuito de mostrar mais sobre a mulher de hoje em dia, né? E, enfim, aí toda semana tem uma mulher entrevistada e aí ela entrevista alguém na outra semana. Na semana passada eu fui a entrevistada e agora estou entrevistando. Ah, é tipo assim, ontem foi eu, hoje é tu? Isso! Muito bom, maravilha. E este ano tão significativo, né? Esse ano tão assustador, esse ano que Sim, evocou aí todo o nosso potencial de se administrar e administrar a situação ao redor. Enfim, a gente pode dizer que é um ano bem que puxou pelas nossas competências, não é não? sim. Bom, vamos começar então? Vamos sim, minha amada. Então você é uma contadora de histórias. Isso, eu sou.
contadora de histórias, a gente também se define como artista da palavra, né? Porque a palavra é o recheio, é a base, é a cobertura do contar histórias. Eu sou contadora de histórias há 30 anos Que legal. e faço formação na arte de contar histórias. Eu leciono em duas pós-graduações. Uma delas é a arte de contar histórias pela Faculdade de Brasília. Essa faculdade, essa pós-graduação acontece em 4 estados do Brasil. E a minha disciplina nessa pós é tradição oral. Leciono mediação de leitura para crianças, na pós-graduação Linguagens da Infância, essa aqui em São Paulo, na universidade, no Centro Universitário Brasileiro, UniÍtalo, que é organizada, essa pós, pela nossa preciosa Ivani Magalhães, Linguagem da Infância, e nela eu leciono mediação de leitura para crianças. Leciono também cultura popular, literatura de cordel, em cursos de extensão universitária. Sou formadora pela Fundação Abrinq. Na Fundação Abrinq, eu faço formação de educadores infantis e arte educadores infantis que trabalham em todo o Brasil e, essencialmente, em locais que são que ficam à beira-mar ou à beira do rio. Então, a gente viaja nesse Brasil todo, falando da beleza da literatura infantil, da necessidade da leitura expressiva para se criar o gosto pela leitura, para se despertar o interesse pelo livro. Então, a gente vai nesses lugares todos aí que o Brasil querido tem e é. Inclusive, até brinquei, sabe, Tainá, na semana passada, eu até coloquei assim no Facebook, quem disse que não se viaja na pandemia? Porque eu tinha ido em 3 lugares diferentes, obviamente através do Zoom, não é? Eu fui Roraima, eu fui Sergipe, eu fui no Ceará, tudo através dessa bênção aqui que é a internet. Quem disse que a gente não viaja? A gente viaja, sim. Ainda mais falando sobre livros, ainda mais falando sobre literatura, falando sobre contação de história. Rapaz, isso é melhor do que rapadura com farinha. Muito bom. Nessa pandemia também eu tenho dado umas viajadas. Eu conheci o Museu da Frida Kahlo também. Fiquei muito feliz. Eu quero ir pessoalmente. Amém, amém. Irá pessoalmente. Que delícia. O que mais te impressionou no Museu da Frida? Ai, Essa gente, eu acho viagem. que tudo, sabe? Porque ela foi uma pessoa tão importante, né? Principalmente nessa luta do feminismo e tal. Então, eu acho muito interessante ver sobre isso. E aí, todas as artes dela lá, as coisas que ela fazia, eu fiquei tipo, meu Deus, que lindo! Uhum. Achei muito interessante, de verdade. Uhum. Também escrevo, viu, Tainá? Eu tenho 4 livros publicados. É? Eu tenho meu primeiro livro escrito é esse aqui, Toinha dos Inhamuns, A Menina que Amava as Palavras. Esse aqui está na 2ª edição, já esgotada. Esse eu conto parte da minha infância, quando eu aprendi a ler, que não tinha livros, que eu fiquei 1 ano e meio procurando livros no lixo, numa cidadezinha lá em Crateús, Ceará, porque não tinha livros, mas eu queria ler. Então, eu ia no lixo buscar livro, e achava, e ficava feliz quando achava. Ao mesmo tempo, eu dizia, meu Deus, como é que alguém joga livro no lixo? Mas dava graças a Deus pelos livros no lixo, que hoje esse lixo é um lixo. Um outro livro que eu E tenho, pode falar. pode mostrar. Tá. Esse outro livro, minha amada Tainá, é uma coletânea que reuniu escritores, poetas do Chile, do Peru, do Uruguai, Paraguai, Bolívia e Brasil, e eu tenho a felicidade de representar o Brasil nesse livro aqui, daqui e dali, com alguns poemas meus. Que Aí, tudo. pois é, menina, eu quero até depois ler um poema oferecendo a todo o pessoal que está nos vendo, a Tieme e a você, desse livro. Ah, eu quero. Terá, terá.
Esse é um dos meus cordéis. Esse é um cordel. A Valente Dadá no Reino da Eja Encantada. Esse foi a pedido do Colégio Santa Maria para homenagear os 50 anos de Brasil da diretora do Colégio Santa Maria. Ah, sim. Magnífico, que eu fiz questão de ter a participação dos alunos do EJA nas últimas 3 cestilhas do cordel. E tem mais um outro que está esgotado, não tem nem o meu, que é essa história, eu conto assim. Pois é, minha amada. Muito bom, gente, uma escritora. A Yasmin, a minha amiga, gente, calma aí, deixa eu explicar um negócio. As perguntas que eu vou fazer, na verdade, quem elaborou foi a minha amiga Yasmin, que participou do projeto junto comigo. A gente entrou juntas, criamos o roteiro do nosso vídeo juntas, mandamos. E aí ela quis criar as perguntas, porque ela gosta muito de literatura, né? E aí eu deixei ela criar. Então, todas as perguntas que eu vou fazer nessa entrevista é mérito da Yasmin, ok? Yasmin Aparecida. E ela queria muito ser uma escritora também, mas ela não, acho que ela não vai conseguir assistir a live porque ela tá sem internet. Oh, my God. Vai ficar salva? Ela pode ver o IGTV depois? Eu vou deixar salvo. Ah, Aí ela ficar. vê depois. Então, eu queria Uhum. mandar um beijo pra ela. Obrigada por criar as perguntas. E ela tem um blog também, aliás, quem estiver assistindo essa live, quem quiser ir lá conhecer o blog dela, é o Dalloway's Flowers. Ela tem All um blog. right, wonderful. Aí ela posta lá sobre literatura, sobre arte, enfim. Ela começou esses dias, né? Aí a gente ainda tá tentando fazer crescer. Mas é isso aí, quem puder ir lá ver. Ah, minha querida, eu vou ver e vou convidar outros olhos para verem comigo. Olha, eu vi aqui uma pessoa muito querido que entrou aqui, muito querida, é o William Soares. Esse rapazinho conta histórias, ele é um ativista da arte, conta histórias no Nordeste, e ele integra os contadores de história de Juazeiro. Eita, rapaz, Juazeiro do nosso Ceará, tá aqui mais nós. Olha que coisa linda! Tudo de bom! Então, amadinha, pode conduzir, viu? Então, eu vou começar aqui com a primeira pergunta, que é: você acredita que a literatura infantil pode influenciar as crianças a desconstruírem o que nós construímos? Como essa visão domesticada da mulher, racismo, orientação sexual? Olha, eita, Yasmin de perguntinha, parece um tapa na cara, rapaz. E aí a gente revida. No caso aqui, a gente não revida. No caso aqui, a gente agradece a pergunta e eu respondo da seguinte maneira. Eu não diria desconstruir, sabe? Eu diria assim, contextualizar, eu diria conscientizar, esclarecer. Isso do machismo estrutural, que de repente foi passado para as crianças, isso do preconceito estrutural, de fato, aliás, de fato e de direito, até uma questão de direito legal hoje em dia, não é? Então, de fato e de direito, a gente precisa, através da literatura infantil, sim, que fale o código, ou seja, que fale a língua, que fale de uma maneira envolvente para o entendimento da criança. Que não temos mais lugar, aliás, nunca houve lugar para o machismo. Se ele existiu, se ele ainda existe, ele rouba espaço, ele não é bem-vindo. Por isso eu digo, prefiro dizer que nunca houve lugar para o machismo, nunca houve lugar para o preconceito, nunca houve lugar para a intolerância. Se acontece, é porque são intrometidos mal-vindos. Então, resumindo a pergunta da nossa preciosa Yasmin, eu diria sim, que a literatura infantil pode fazer de uma maneira, eu continuo dizendo, de uma maneira envolvente, de uma maneira que desperte a reflexão da criança para realmente desmontar toda essa série aí de intolerância mesmo ao longo do tempo aí. A literatura infantil pode, a literatura infantil faz, a literatura infantil deve.
Para isso, temos que ter um cuidado com essa literatura infantil. Cuidado que eu digo que a forma de escrever, de buscar códigos comuns para a compreensão fácil da criança. A literatura infantil, sim, pode e deve. E é instrumento. E a contação de história, rapaz, é irmã siamesa ali da literatura infantil. Pois é, muito bom. E deixa eu ver aqui a segunda pergunta. Clarice Lispector é um grande nome da literatura brasileira. Que influência você acha que ela ainda tem sobre a mulher que deseja ser escritora hoje em dia? Por quê? Rapaz, a Clarice Lispector, que este ano a gente celebra o primeiro centenário dela, nasceu em 1920, não é? Esse ano é o centenário da Clarice Lispector. Qual é a influência dela hoje para nós? É isso que você perguntou? Desculpa, repita, Isso. Marta. Para as mulheres que querem ser escritoras, qual você acha que é a influência que ela tem para essas mulheres? Ora, a influência da Clarice vai ser sempre, porque o estilo intimista, as obras da Clarice Lispector, sempre nos dá conta de pensamentos, reflexões, cutucações intimista, ou seja, aquilo que bate na gente, reverbera, cutuca, impacienta, incomoda. Toda a obra bibliográfica da nossa querida Clarice Lispector é uma incomodadora de homens e de mulheres. Não é à toa que ela é uma das mais importantes escritoras do século XX. E aí vai sendo do século XXI, já está sendo do século XXI. Não é? A Clarice Lispector, aquela obra magnífica dela, que virou filme, A Hora da Estrela. A Clarice Lispector, né, nasceu ucraniana, mas aqui no Brasil, menina, ela tem um pezinho no Nordeste, ela morou em Recife. E foi lá em Recife que ela escreveu um conto que tem muito a ver com todos nós. E com certeza tem a ver com a Yasmin também, tem a ver com a Tainá, tem a ver. Ela escreveu o Conto da Felicidade Clandestina, que ela conta uma história de uma menina que morava no Recife e que amava os livros e não os tinha como ela queria ter. Ela desejava livros. E eu tinha fome de livros, sabe? Eu tinha uma necessidade visceral por ter livros. E o meu pai um dia me disse, eu disse para ele, papai, aí eu me considero um pouco Clarice, quando ela fala dessa menina, da vontade dessa menina do Recife de ter livro, que amava os livros. Eu lembro que quando eu aprendi a ler, minha preciosa Tainá, aos 6 anos de idade, li, aprendi em casa, vendo meu querido avô ler cordel. Meu avô lia cordel, lia Pavão Misterioso, lia A Donzela Teodora. E eu fiquei, ele era índio, né? Aliás, eu sou bisneta de pajé, da família Tapuia, lá do Piauí. Eu via meu avô índio lendo, eu queria ler. Aí pedi para os meus irmãos me ensinarem a ler, porque eu os ouvia soletrando. Naquela época, 1960, você nem pensava em nascer. Naquela época, minha preciosa, a gente soletrava assim. Deodá, Deodó, dado. Deodó, dedo. E eu achava bonito aquilo, parecia assim uma cadência, e era. Parecia assim uma performance, e era. Aí, eu quero fazer esse negócio. E disse para o meu irmão, me ensina. E ele disse, para você aprender a ler, você tem que conhecer o alfabeto. Aí me ensinou de A a Z. Pense, A de avião, B de bola, C de casa. Rapaz, aprendi em 2 horas. Aí ele me ensinou a soletrar. Quando eu descobri que as letras juntas são sílabas, que as sílabas juntas são palavras, que as palavras juntas são frases, me apaixonei pelo negócio. Eu quero ler. Cheguei para meu pai e disse, papai, me dá livro. E ele, tu come livro? Porque eu só trabalho com o bucho de vocês. Eu não comia livro. Mas como meu pai me disse que ele trabalhava para encher meu bucho,
Então eu pensei assim, pensa uma menininha negrinha, magrinha, 6 anos, pensando, eu vou sentir fome de livro. Porque eu vou chegar pro meu pai e vou dizer, eu tô com fome de livro, eu quero um livro. E como ele enche o nosso bucho, ele vai trazer livro para mim. Eu pensava isso, na maior seriedade da inocência, não é? Mas aí eu não identificava fome de livro. Quando eu sentia era fome, não, não essa fome aqui é para comer balão de dois. Não, essa fome aqui é para comer tapioca. Não, essa fome aqui é para comer toicinho. Aí não era a fome do livro. Ah, ele não pode me dar, não? O livro que tinha em casa era a Bíblia, e eu li a Bíblia com 6 anos, então eu vou procurar livro no lixo. Aí saí lá, a gente chamava de monturo. Aí o livro, a literatura, o gosto. A Clarice Lispector tem esse desejo de escrever desde cedo. A Clarice Lispector, que é a intimista, cujo livro dela cutuca a todos nós. Então, minha filha, Clarice Lispector é tudo de bom. Concordo. Eu mesmo nunca tive muito contato com a literatura, na verdade, mas assim, na verdade, quando eu era pequena, eu até que gostava bastante, né, de ler, mas aí depois, como eu comecei a achar um pouco difícil ter os livros por causa do preço, e porque eu não conseguia baixar, né, que nem tem aplicativos, né, agora que eu sei mexer é um pouco mais fácil, mas eu achava muito complicado, então eu não sabia baixar os livros para eu ler, eu me desinteressei demais pela leitura, demais. E aí esse ano estou voltando a ler. Graças a Deus. Que bom que você está Agora, dizendo aí. Minha amada, você e um bom número de crianças e adolescentes que de repente se desinteressaram, até tinha vontade. Aí você disse assim, que os preços, o livro é muito caro, mas havia, além do preço, e ainda o preço é alto, mas além do preço, tinha mais 2 fatores que desestimulavam. Eu digo desestimulavam porque hoje, graças a Deus, temos uma certa facilidade, né? Vamos dizer certa. Sabe qual era? Além do preço, rapaz, atende aí o telefone, diz que não tá. Às vezes eu estou em algum lugar aí, o telefone toca, às vezes eu estou dando aula, dando palestra, contando história, de repente esqueci o telefone. Aí eu tenho que me livrar, porque o bicho não para de tocar. Aí eu é digo assim, ofício ainda. Não dá nem pra pois colocar é, no silencioso. eu pego o bendito aparelho e digo assim, eu olho quem é primeiro, né? Aí digo, não desista de mim, eu te amo, mas não posso falar. Pá, pronto. Aí prossigo. Pois, mas olha, o preço que desestimula a aquisição. A outra coisa, foi nos dito, cuidado com o livro. Menino, cuidado com o livro, não rasga o livro. Aí colocava o livro lá em cima no guarda-roupa, colocava o livro para conservar o livro, como se fosse uma coisa sagrada, e o livro é sagrado, e o sagrado tem que ser facilitado dentro da espiritualidade que a gente tem que respeitar de cada um, o sagrado tem que ser facilitado. Então, o livro é aquela coisa intocável. Não sei se você leu, você é novinha, mas vai ter muita oportunidade ainda. Há um livro escrito por Humberto Eco, O Nome da Rosa. Esse livro virou filme. E havia um livro proibido. Quem lesse aquele livro morria envenenado. Porque punham veneno. E naquela época, lá, o filme é lindo, a ambientação magnífica. Alguém para virar a página, sabe o povo que antes que a gente virar a página assim do livro, vai, sabe? Passa a aldeira assim e vai virando a página. Aquele assim, colocava o dedinho lá para molhar, para virar com mais facilidade, era veneno. Então, algumas pessoas, até pouco tempo, algumas instituições, pasmem, algumas escolas, algumas igrejas, pasmem, dificultava a leitura. Dificultava porque a leitura esclarece, a literatura é sol, ilumina. Então, primeiro, livro caro. Segundo, cuidado com o livro, não rasga o livro. Terceiro, vai ler Machado de Assis, vai ler José de Alencar para o vestibular, como se fosse um castigo. Só lê porque tem que se dar bem na tal da redação, porque tem que atender o vestibular.
lê por obrigação. Quando o livro, quando a literatura é a coisa mais linda. O ato de ler, o acesso à literatura, minha preciosa Tainá. Olha, o ato de ler é o ato mais democrático, porque você pega o livro, lê o que quiser. Lê só o título, lê a primeira página e fecha. Lê o último capítulo e fecha. Você faz o que você quiser com a leitura do livro. Há essa liberdade, não é? Então, é isso. Pergunte mais. A Tia me falou aqui que a obrigação rouba o prazer. E isso é muito verdade. Com certeza, o ideal é o prazer roubado, mas não obrigado. É, Tem toda a razão, Tchê. Minha obrigação rouba o prazer. Aquilo que se faz por obrigação, você já não vai de boa vontade, você não vai relaxado, você não vai disposto a observar, a atender, a se deliciar, não é? Leitura nunca pode ser obrigação, não. eu tenho uma coleção de 32 gibis que, quando eu li eles, tipo, muito rápido, porque eu gostava da leitura, sabe? Mas tem livro que eu realmente não consigo gostar, mas a pessoa fala que é por obrigação, sabe? Eu fico, eu não quero ler isso. E aí fica muito chato. Aí é outra coisa também que desinteressa, né? Como você falou, é uma Claro que tristeza. desinteressa. Que gibi você tem? Que coleção é essa? É da Turma da Mônica. Oh, muito bem. Maravilha. Alguns minhas professoras me davam, aí outros a minha mãe comprou. Mas enfim, eu tenho uma coleçãozinha, da hora. Muito bem. Deixa eu ver aqui a terceira pergunta. A leitura para crianças ainda não é muito aderida, mesmo que necessária e importante. Como influenciar os pais a lerem para seus filhos? Você já pensou em alguma solução? Oh, minha amada, claro! Eu tenho, inclusive, um projeto que é No Colo do Livro, com livros ao colo, que é justamente experiências de leitura para bebês de 0 a 3 anos. A, a leitura, a literatura para essas crianças, a forma da gente criar o gosto, essa fase de 0 até 5 é a fase pré-leitora. É onde se prospectam os futuros leitores. E aí, como é que a gente consegue despertar o gosto para esse pessoalzinho pequeno? Homem, os pais, a família são os mediadores domésticos, os primeiros. E essa leitura, às vezes, nem precisa ser a leitura literária, a leitura de livro, não. No latim, literatura é a tal do literis, que são letras. Todavia, para se despertar o gosto pela leitura na criançadinha pequena, os domésticos, mediadores domésticos, ou seja, os de casa, os primeiros, primeiro a criança lê o que ela enxerga. Quando um bebê, por exemplo, está sendo amamentado no peito ali da mamãe, a mamãe dando leitinho para ele olha com aquela carinha linda para nós, às vezes puxa o cabelo da mamãe, enrola no dedinho, assim, puro prazer do alimento, de estar diante daquela carinha que olha para ele o tempo inteiro, que ele chorou, o olhinho está perto, que ele apela, tá aquele olhinho. Então, é uma das primeiras leituras de mundo, de afeto, e a infância é um tempo um tempo de afeto. Então, as leituras primeiras, a leitura de ouvir a cantiga de Niná, aquele timbrezinho carinhoso, aquela letrinha curtinha, mamãe se mexe, o papai, o titio, o vovô, a madrinha, quem seja lá quem cuida, há uma leitura naquela hora da cantiga de Niná. E daí a pouco é apresentado o livro para aquele serzinho pequeno. Aquele livro, essa apresentação há de ser feita de uma ilustração que chame a atenção, de um livro que tenha pouco texto, de um livro que recorra muito aos diminutivos. O Malba chama de leitura e contos de meiguice, que é leitura e conto para os pequenininhos. Então tem que ter o ratinho, o cachorrinho, o gatinho, tem que ter as onomatopeias,
as leituras vão se apresentando aí. Tem que ter os au-au, piu-piu, miau, cocorococó. São as leituras colocadas, são as leiturinhas apresentadas. E se isso é feito com total disposição para agradar, se essa leitura é apresentada aos pequeninos com todo o cuidado com a dicção, respeitando a pronúncia da palavra inteira, isso para aquela criança é uma obra de arte. Ele vai primeiro apreciar, ele está apreciando. E quando se aprecia, coloca-se preço intimista. Apreciar é valorizar algo que faz bem para o nosso senso estético, ou seja, a nossa condição de apreciar o que entendemos como belo. Apreciar as leituras primeiras é descobrir a poética do livro, da leitura. E o que é a poética? Se não o bálsamo, se não a viagem, se não a delícia, o puro prazer. É um deleite, sabe? Então, essa mediação, essa leitura primeira, há de ser feita dessa forma. A minha mãe, quando eu tava com. Desde que eu era bem pequenininha, assim, nessa idade mesmo, nesse período, minha mãe sempre leu, né, livrinhos pra mim. Eu tinha um. Era outra coleçãozinha, aliás, eu não sei se ainda tenho. Mas era outra coleçãozinha, assim, que eram uns livros bem fininhos e com pouco texto, com mais imagens e com letras grandes. E aí, nisso, a minha Entende? mãe lendo pra mim, ela Pode ir ia. falando aí que eu vou te mostrar um. Pode ir falando aí do livro como é que é. Tá. Aí eu sentava no colo da minha mãe e aí ela pegava e ia me mostrando. Ela colocava o meu dedo em cima do livro, em cada Ai, que palavrinha, delícia! e Vamos, ia tua mãe! mostrando as sílabas. Vamos Ia da tua mostrando mãe, as é isso. sílabas. Pega no dedinho e vai. Ai, que lindo! Prossiga, Aí, minha flor. chapeuzinho vermelho, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu acabei que aprendi a ler com 3 anos de idade. E, tipo, na hora que eu percebi que eu aprendi a ler, tipo. Aí eu cheguei, mãe, eu aprendi a ler. Minha mãe ficou, não, você decorou o livro. Eu aprendi a ler, minha mãe. Você decorou o livro. Aí eu peguei um guia de cidade e falei, mãe, aqui tá escrito. E aí fui lendo o nome das cidades. Minha mãe ficou tipo, meu Deus, você tem 3 anos. Mas enfim, Tainá, que coisa linda. Menina, os a tia pais. me fez uma pergunta aqui, se a Uma pergunta. literatura liberta as mulheres. Homem, rapaz, a literatura liberta as mulheres? Que o diga Clarice Lispector, que o diga Cecília Meirelles, que o diga a própria, uma que eu sou apaixonada, porque de escritora e de louca, toda mulher tem um pouca, que é a preciosa Virginia Woolf. Sabe? A leitura liberta mulheres. Há uma história da tradição oral que é o Príncipe Lagarto. Eu não vou contar, vou só resumir. Só para responder bem essa boa pergunta se a literatura liberta as mulheres. Esse Príncipe Lagarto, ele nasceu, coitado, os pais queriam tanto o rei e a rainha, e ela disse, eu quero ter um filho, nem que nasça um monstro. Aí ela deu à luz a um lagarto. Lagarto horrível, que comia tudo. Aí um dia ele saiu, inclusive ele comia as mulheres, ele casava na noite de núpcias, ele comia as mulheres, ficava só os ossinhos, era outra comida que ele fazia. Então, um dia ele foi lagartear no sol, ele viu uma mulher lendo. E ele começou a chamar a atenção, a mulher nem tinha para ele, porque a mulher que lê se liberta, a mulher que lê adquire confiança, a mulher que lê descobre, a mulher que lê se resolve, a mulher que lê se fortalece. E estava lá a mulher lendo, e o lagarto, ei, eu sou o príncipe. E ela beijou no ombro, nem tchum pra tu. E daí que tu é príncipe? Continuava lendo. Ei, eu sou o príncipe, eu mando em tudo. Ah, é? Tô nem aí pra tu. Fazia careta pro tal do lagarto. Agora por quê? Porque ela lia. A mulher que lê, é a mulher que se descobre, é a mulher que busca caminhos outros.
É a mulher que tem todas as suas competências criadoras e criativas e libertárias afloradas. Homem, rapaz, todo mundo tem medo de quem lê. E tem muito mais medo ainda de uma mulher que lê. Sabe, o livro. Alguém, um poeta aí, falou outro dia do verbo livrar-se. Livrar-se não de deixar, se libertar, mas livrar-se, ele fez um trocadilho com livro. Livrar-se é se encher de livro, conhecer livro, ler livro. Isso é livrar-se. Então, minha cara Tieme, a leitura liberta a mulher, sim. Aí, eu queria só comentar uma coisa linda que a Tainá falou, que quando ela leu com 3 anos, que a mãe não acreditava, tu tá decorando, tu aprendeu isso decorado. Menina, minha mãe também fez isso comigo, achava que eu estava decorando. E quando ela percebeu que eu estava lendo, ela fez essa carinha que você fez, que a sua mãe fez. Arregalou os olhos assim. E minha mãe disse assim, Raimundo, meu pai, Raimundo, tua filha está lendo. Papai, meu avô, né? Ela disse, papai, tua neta está lendo. Foi uma celebração. E te garanto que para a sua mãe e para os pais, quando vêm, observe que os filhos estão lendo, é uma celebração. Contou pra família toda. Olha os livros que eu fui buscar aqui. Esse aqui é Os Cinco Patinhos. Idealzinho, porque ele tem uma ilustração magnífica. Tem pouco texto. E o ideal é fazer como sua mãe estava fazendo. Colocar o dedinho. Porque nesse colocar o dedinho sobre o texto, colocar o dedinho sobre o texto, já vai pontuando, sinalizando uma leitura, há uma linha a ser lida, há uma palavra a ser observada. Olha, eu tô amando tua mãe, como é o nome dela? É, Rose. Ela tá escutando nós? Não, ela tá lá no salão dela agora, mas a live fica Oh, gravada. muito bom. Pois é isso aí. É, a Tia me falou que eu sou meiga. Obrigada, Tia. Amo você. Deixa eu ver aqui. Olha, menina, tem uma pessoa Então, querida nos vendo, Tainá. É um poeta, o Marcelo. Marcelo Lúdico. Ele faz poemas e de uma forma toda muito, eu diria, fidalga. Ele pega uma pena, né, uma caneta de pena. Ele tem um tinteiro. Ele pega papeizinhos assim, e molha aquela valiosa pena no tinteiro, pergunta para você, por exemplo, Tainá, me diga uma palavra. Diga aí uma palavra, Tainá. hum, saudade. Saudade. O Marcelo faz um poema com a sua palavra saudade. Não é? E dá vontade de eu fazer um poema aqui para tu. É saudade, um sentimento que dizem que essa palavra só existe no Brasil. Talvez porque o Brasil é um país atípico. Saudade, sentimento que a Clarice Lispector cutuca na sua obra intimista. Por que Clarice Lispector? Um beijo, viu, Marcelo? Te amo, obrigada por estar aqui. Semiramis, menina, gostando desse nome Semiramis. Tem até umas histórias com a Semiramis. Obrigada por estar vendo nós aqui. Amélia, minha irmã. Homem, rapaz, nós estamos batendo lá no Ceará, olha. Ela está dizendo boa tarde, minha irmã Amélia. Minha irmã, ela leciona no curso de pedagogia da Universidade do Vale do Acaraú. Essa é uma ativista da consciência feminina, da consciência da mulher. Ela produz aí umas lives com relação contra a violência contra a mulher, não é? Oh, que bom você estar aqui, minha irmã Amélia. Ela também é uma leitora voraz. Pois sim, Tainá. Tem pergunta para você aqui nos comentários do Marcelo. Ele pergunta: na literatura infantil brasileira, quais as autoras que você indica para a primeira leitura? Oh, rapaz, tem tais e tantas primeiras leituras. Silvia Ortoff, Tatiane Belink,
Ruth Rocha, nem tanto para as primeiras. Ó, para as primeiras também, porque quem faz a leitura ser agradável, quem facilita a compreensão e a descoberta da beleza da literatura e da leitura é quem lê. Portanto, Ruth Rocha também, Jonas Ribeiro, magnífico Jonas Ribeiro, Pedro Bandeira, José Paulo Paes, rapaz, Antônio André, rapaz, eu tenho um livro para criança. Mas esses eu referendaria mais. Eva Furnari, que é a rainha da ilustração e do pouco texto, não é? Essas daí, meu caro Marcelo. Você conhece Lígia Bonjuga? Lígia Bonjuga Nunes. O meu livro preferido dela. Foi o primeiro livro que eu E a tive. Bolsa Amarela? Isso! Essa é a Bolsa Esse Amarela. todo escrito, porque eu era pequenininha, eu tava aprendendo a escrever, eu ficava escrevendo nos livros que eu tinha. Mas assim, Essa é meu livro Bolsa preferido. Amarela é uma delícia. Menina, você tá lendo gente boa, hein? Deixa eu ir aqui para a quarta pergunta. Virginia Woolf foi um grande nome no modernismo inglês, e ela era uma escritora que deixava claro que a mulher devia ter um lugar na literatura. Você já ouviu falar dela ou leu alguma de suas obras? Menina, Virginia Woolf. Se ela estivesse viva este ano, ela estaria completando 137 anos. Virginia Woolf, ela era meia doida, sabe? Ela era assim, meio bipolar. Rapaz, que não é? Mas ela era entendida como doida. Na realidade, ela era uma gênia. Ela cutucava. Ela escrevia coisas que eram muito. Talvez alguns entendessem como subjetivas demais. E o subjetivo mexe com todo mundo tem um subjetivo. Alguns diziam que a obra dela era abstrata demais, inalcançável. Inalcançável coisa nenhuma. É que as pessoas tinham preguiça, e têm ainda, de refletir. Teve um escritor inglês que escreveu um filme, que virou um filme magnífico, Quem Tem Medo de Virginia Woolf, que foi estrelado, que ganhou prêmio, foi estrelado pela Elizabeth Taylor e pelo Richard Barton. A Virginia Woolf, ela tem uma obra, O Vestido Novo. Ela tem uma obra, O Farol. Virginia Woolf, ela era a nossa Clarice Lispector, entendeu? Cutucava e ela defendia, ela tinha umas bandeiras um tanto quanto, para a época, consideradas muito estranhas, porque ela falava do homossexualismo, ela falava do bissexualismo. A Virginia Woolf, ela era uma, como é que eu vou dizer, incomodadora dos conservadores. Ela era uma retada e porreta. E quando alguém diz que ela era bipolar, e ela, inclusive, a vida dela, algumas obras dela, são tratadas em cases psiquiátricos. O marido dela, o Leonardo Wolff, ela e ele criaram uma editora para publicar livros de autoras mulheres. Então, ela tem o seu lugar de respeito muito grande na literatura, eu ouso dizer universal. Nosso respeito a Virginia Woolf. Yasmin, gosto demais dela. Yasmin é das boas, hein? Vou querer conhecer a Yasmin. Eles devem fazer uma bela dupla. Uma cutuca a outra, a outra cutuca uma. E no projeto da TM, com certeza, todos os talentos de vocês aí estão sendo bem acolhidos, viu? Aproveite o projeto, Tainá. É muito edificante para vocês. Bom, nos comentários aqui, o Marcelo colocou assim: Meiga, Tainá, você escolheu a palavra saudade.
Nessa quimeira que vivemos, saudade de velhos tempos, onde o abraço era costume e o amor conduzia cardumes, e a arte era encanto de vagalumes. Gente, ele Marcelo. escreveu agora, nesse instante. Lê de novo, vá, vá. Lê de novo. Saudade by Marcelo, o poeta arauto, o poeta menestrel. Leia de novo, leia. Você escolheu a palavra saudade, tá? Nessa quimeira que vivemos, saudade de velhos tempos, onde o abraço era costume e... Ai, desceu. Mora Onde o abraço era costume e o amor conduzia cardumes, e a arte era encanto de vagalumes. Amei! Lindo. Amei, cardume, vagalume. Que lindo o teu lume, meu caro Marcelo. Muito Dona, poético. muito poético. Aliás, enquanto eu. Ô, Marcelo, vou te encomendar uma enquanto a Tainá continua me perguntando. Vou encomendar um poema para você agora. Deixa eu ver. Leitura. Faça um poema aí sobre leitura. Daqui a pouco você apresenta, manda para a Tainá e ela lê. Deixa Quanto eu tempo ver nós aqui. temos? Quanto tempo a Oi? gente tem, Mar? Quanto tempo A nós gente temos? tem 12 minutos. Opa, vamos lá, prossiga. Nós- Bom, agora a quinta pergunta. Carolina Maria de Jesus, além de mulher, era também favelada e, mesmo deixando as favelas de São Paulo, seu reconhecimento real só veio depois de sua morte. Como podemos influenciar as pessoas a valorizarem as obras de escritores agora, enquanto eles estão vivos? Muito bem, enquanto eles estão vivos. A maior alegria, a maior troca de energia para um escritor, para um artista, e agora, né, o tema da nossa live é literatura, o maior prêmio para um escritor é ver o que ele escreve reverbera no outro. E ele vendo, ouvindo, sabendo disso enquanto está vivo. Para saber da importância da sua arte, para saber da importância do seu ofício. Carolina Maria de Jesus. Quarto de Despejo. Um livro tão emblemático, não é? Sim. Ah, Carolina Maria de Jesus, que escrevia em meio a lixos, que escrevia em meio a monturos, que escrevia em meio a todas as adversidades e diversidades. Não é? O Brasil deve respeito à nossa preciosa Carolina de Jesus. Como é que a gente pode fazer com que o escritor possa ser reconhecido enquanto vivos? É um papel da educação, é um papel da cultura, é um papel de projetos magníficos como esse que a TM faz, é o nosso papel enquanto influenciadores de apresentar, olha, tem esse livro de tal pessoa, olha, leia. Esses influenciadores que são os educadores e os artistas, os pensadores de projetos, os fazedores da arte, da cultura, da educação, que eles coloquem isso em suas pautas. Pesquisem escritores, apresentem em seus espaços, que hajam leis, que nós possamos agora, daqui a pouco a gente vai ter eleição no nível municipal, então tem vereador, e quem faz lei no município é o vereador. Coloquemos esses projetos, peçamos isso aos candidatos até então, um compromisso de elencar nas suas regiões quem escreve. Cadê o que tu tem? Quem você indica? Você leu algo de alguém? Quem é você? Traz para cá. Sabe que cada município, nas suas secretarias afins e não afins. Basta da gente achar que cultura, arte, educação é só para a Secretaria de Cultura e Educação. Todas as secretarias têm que ter essa sensibilidade de facilitar o conhecimento dos seus escritores, o conhecimento dos seus artistas, o conhecimento da produção cultural, das manifestações de arte e educação
nas comunidades, nos guetos, nas favelas, nas quebradas. A educação, o livro, a literatura, a poesia pulsa forte, minha amada, nas quebradas. É Oi. muito interessante, né? E é muito triste ver que ela realmente só teve esse reconhecimento, assim, depois de morta. Porque as obras dela, pelo que eu sei, são incríveis. Tipo, eu ainda não li nenhuma, porém pretendo, né? Inclusive essa que você citou, agora deu branco, não sei o nome. Mas uma que você citou dela. Isso, Quarto de Seja, esse é o grande livro. Ela tem outros, mas esse foi o que chamou a atenção e chama ainda a atenção. Já está até, tem versões em outras línguas, esse livro dela. Eu recomendo a você, minha preciosa, leia. Olha aí o vou ler. Marcelo, leia aí o Marcelo. Olha, eu posso ler, tá aqui, ó. Leitura. Houve um tempo que o mundo ingênuo aflorava o mau engenho do pensamento. A leitura foi a alforria do verso e poesia que liberta a humanidade das trevas do ignorar. Ler é as asas dos sonhos. Corra meiga. Oh, guarda isso, Tiene. Põe no projeto, Tainá. Muito bom. Bom, deixa eu ver aqui. Mais uma pergunta. Há algum sonho pessoal que você deseja realizar que tenha relação com a literatura? Rapaz, comer 3 taças Habib de sorvete rodeada de livro. Tô brincando. É, repita aí a perguntinha. Se você tem algum sonho que você deseja realizar que esteja ligado à literatura. Minha amada, que seja lei e que seja cumprida, que a literatura, autores brasileiros, a literatura feita, prosa feita, verso, ela seja reconhecida de tal forma, tenha incentivos culturais para que ela aconteça. Eu tenho um desejo de que ninguém nunca mais precise, como eu precisei, procurar livro no lixo. Eu tenho um desejo que as salas de leitura das escolas municipais, que as bibliotecas das escolas estaduais, que a sala de leitura das escolas da rede privada, eu tenho um desejo que haja livro, tanto quanto haja sede de ler. Eu tenho um desejo que os educadores façam formas de colocar sede de ler. E que essa leitura seja facilitada. Que esses livros sejam acessíveis no preço, acessíveis com seus temas que importem com os temas atuais. Eu tenho um desejo de que as 3 maiores, mais belas atividades da inteligência humana corra livre, leve e sempre solta. E as 3 atividades mais importantes, mais belas da inteligência humana são ler, ouvir e contar histórias. Eu tenho um desejo que essa pandemia passe. Eu tenho um desejo que as pessoas se abracem sem restrições, presencialmente quando puderem, mas que se abrace agora, mesmo em tempo de isolamento, com máscaras aqui, mas nenhuma máscara na intenção. Eu tenho um desejo que a literatura, que é a liberdade da criatura, seja consumida como eu gosto de rapadura. Só para rimar. Muito lindo. Uhum. Pois é. Hum, Posso, nós estamos já quase acabando, né? Mas sim. posso oferecer para os nossos queridos um poema de minha autoria, desse livro, Daqui e Dali? Uhum. Olha, oferecendo a todos que nos veem, parabenizando novamente a TM e esses jovens todos que se envolvem com sábios, assertivos projetos que ela promove. Mulher 2020, rapaz, eu amei esse nome, Mulher 2020. 2020 é 40, dizem que aos 40 a vida começa, então as mulheres estão renascendo todas no 2020. Deixa eu ler o poema, senão o tempo acaba. O amor
O que é? O amor é pássaro. Voa, plaina, canta, bicoteia, rodopia, faz ninho. O amor é poeta. Inspira, suaviza, celebra, encanta, faz canção. O amor é artesão. Pinta e borda, costura e customiza, faz arremates. O amor é coração. Pulsa, toca, acelera, sente, aperta, faz batidas. Eu ofereço esse poema para vocês. Ai, que lindo! Amei demais, demais. Muito obrigada por trazer esse poema aqui pra gente. E obrigada Então é pela amor live. correspondido. Uhum. Vamos brincar enquanto o bicho não acaba? Quanto tempo a gente ainda tem? A gente tem 3 minutos. Oba! Então, diz aí uma flor que comece com a letra R, para facilitar para tu, hein? R? Meu Isso. Deus. A rosa vermelha é meu bem-querer. Diz uma fruta com a letra A. Amei esse poema, a Fabiana Cristina está dizendo aqui. Abacaxi. Onde está? Abacaxi! Semiramis está dizendo. Onde está, André? Rapaz, então diz uma cidade com a letra S. É, Sorocaba. Eita! Menina, tinha um japonês, foi atropelado, o bichinho estava se tratado lá no hospital e ninguém sabia quem era ele. E estava lá na cama, aí dizendo, Sorocaba, Sorocaba. Aí o enfermeiro, eu acho que ele é de Sorocaba. Vamos ver se a gente localiza. E ele, não, que o enfermeiro estava sentado em cima do soro, assim. Aí o japonês estava dizendo, não, Sorocaba, japonês morre. Era o soro. Muito bom. Pois é. Então, faltam 2 minutos. A Amélia bonita daqui dizendo, tá acabando aí, falta 2 minutos, minha filha. Agora é um. Um. Livros e amigos. O meu livro, Livros e Amigos. Livros que te quero tanto, amigo que eu os quero perto, são laços de muito encanto, riqueza da vida, por certo. É isso aí, minha preciosa Tainá. Muito lindo. Então, muito obrigada pela live, que o nosso tempo está acabando. Muito obrigada, foi muito bom conversar com você. E muito obrigada para todo mundo que assistiu também. Vocês são muito incríveis. Ó, mas escuta aí, não vão embora ainda não, povo. Vamos falando até o bicho apagar. Porque quando der 1 hora, o bicho sai, não sai? Não apaga? Sai. Então vamos dizendo assim. Agora aqui uma trava-língua. Pergunta-me por que persisto pronunciando palavras principiadas por P. Por que por P possuo predileção? Porque por P principia-se, se você lembrar alguma coisa, a palavra P você diz. Porque principia-se paz, progresso, Persistência. perpendicular. Hã? O quê? Persistência. Persistência. Paraguai, vixe. Quer dizer, por P principia-se palavras, parlenda. Isso, pingente, peroba, pessoa. Pitanga. Amei, pitanga. Paciência. Semiro está dizendo paciência. Eita, que o tempo